Tem muitas meninas que também passam por esse bloqueio. Procure fazer uma outra coisa, procure não pensar na criação de conteúdo e que você vai voltar a gravar seus vídeos, você vai voltar a dar o seu melhor. Cada amanhecer é uma nova oportunidade que Deus nos dá. Então, I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. gente, hoje é um daqueles dias que eu tô com meu lado criativo bloqueado. Então, o meu processo de criação de conteúdo não tá fluindo. E aí, às vezes, dá aquela angústia, né? De você, eu preciso produzir, eu preciso fazer conteúdo, eu preciso. E aí, mas você tá com o seu processo criativo bloqueado, você não consegue pensar em nada, você não consegue fazer nada. Às vezes, até o seu dia a dia mesmo, que é uma coisa automática que você pode fazer, você não consegue gravar porque a sua criatividade tá simplesmente bloqueada. E esse fim de semana, entre aspas, né, de domingo, que foi ontem, e hoje, que é o meu dia de folga, são os dias que eu gravo meus conteúdos, quando eu não faço aqueles que eu chamo de vlogs compiladões, compiladões de conteúdo, né, durante a semana, que eu vou gravando um pouquinho para vocês terem uma ideia de como foi a semana como um todo. E tem aqueles conteúdos que eu gravo especificamente naquele momento e gravo um conteúdo só ali. Só que esse fim de semana eu tô com o meu processo criativo totalmente bloqueado. E já acordei angustiada, porque tipo, na segunda-feira normalmente eu já acordo bem cedo, vou fazer meus exercícios, minha alimentação, já me organizo já para gravar meus conteúdos já, porque já tá tudo na minha cabeça programado, o que eu vou gravar, o que eu vou fazer, entendeu? Só que esse fim de semana eu não consegui pensar em nada, até fiz algumas pesquisas, mas não fluía, sabe? E aí acordei angustiada, e aí depois eu parei para pensar, eu digo, quer saber? Isso não é legal, não é legal. Então eu pensei, que a gente pode fazer quando a gente está com o nosso processo criativo para criação de conteúdo bloqueado, você não consegue pensar em nada, você não consegue ter ideia de nada, você não consegue nem colocar o que você já tinha pensado em prática. O que se deve fazer numa situação dessa para quem é criador de conteúdo? E aí eu pensei, eu digo, cara, a gente não é uma máquina. A gente não é uma máquina, a gente precisa saber o nosso limite, saber quando a gente precisa de um tempo, de um break, pra gente mesmo. E aí eu pensei, quer saber, eu vou tirar esse dia pra mim. Eu vou fazer minhas coisas que eu tenho que fazer mesmo pra adiantar, porque à noite agora eu já vou trabalhar, porque eu trabalho terça-feira já, então segunda-feira à noite eu já não durmo em casa, segunda para terça, então meia-noite já estou no trabalho. Então, eu tenho que organizar a minha vida. Além de gravar conteúdo na segunda-feira, eu tenho que organizar a minha vida para semana, para toda a semana. Então, hoje foi um dia que eu resolvi, digo, ok, eu não vou exigir tanto de mim, mais do que eu já exijo. Eu sou muito exigente com as coisas que eu me proponho a fazer, mas eu sei que eu preciso saber quando dar um tempo para mim, para poder fluir, voltar a fluir as coisas. E hoje foi um dia assim, acordei angustiada, mas aí também depois digo, não, ok,
calma, Josimara, respira, respira e tira esse dia para ti. Então, não fiz exercício hoje, não fiz nada assim do que já estava programado fazer, só levantei, tomei um café com leite, um pãozinho e fui organizar minhas coisas para a semana, né? Minha alimentação, meu overnight, essas coisas vocês já sabem, comida da Queen, da semana, essas coisas. Mas assim, de conteúdo mesmo, não gravei nada. E aí resolvi gravar agora porque eu digo, eu vou tirar o dia para mim, vou tirar o dia para relaxar. Ontem eu já editei o vídeo que sai na segunda-feira, o Café Conversa Sem Filtro, já coloquei no canal. E os vídeos de quarta e sexta já enviei para agência editar e organizar tudinho pro canal. Então a semana tá ok, essa semana tá ok. Eu não gosto de deixar as coisas muito pra cima da hora, sabe? Assim, principalmente em relação ao canal, porque o canal pra mim, apesar de ser um prazer, mas pra mim é muito sério. Eu não gosto de virar bagunça, sabe? De deixar muito de qualquer jeito, não gosto. Eu sinto que o canal eu tenho que ter um cuidado, eu tenho que ter um carinho maior com o canal. E então, como esses vídeos já tá gravado da semana, já tá todo ok a semana, eu digo, cara, relaxa. Tira esse dia pra ti, Jucimara. Tira esse dia. Procura não pensar em nada. Então eu decidi ter uma série na Netflix que eu quero assistir faz muito tempo. Gente, desde que eu comecei o canal, faz muito tempo que eu não assisto, assim, não paro para assistir uma série mesmo. Eu não gosto de séries, eu gosto de minisséries. Mas tem uma série aqui que eu quero assistir faz um bom tempo e eu não tinha tempo. Porque trabalhando 6 dias na semana e o sétimo dia, que seria o para descansar, né? Eu tenho que gravar meus vídeos, tenho que organizar a produção do canal. E aí tem uma menina lá no trabalho que ela fala, que eu digo pra ela, tu vem amanhã, que é no domingo, ela fala, nem Jesus trabalhou no domingo. Ela fala, se até Jesus descansou no domingo, quem sou eu para trabalhar? Eu digo, então não sou Jesus, eu posso ser Lázaro, não sei, mas eu vou trabalhar. Então eu sempre trabalho no domingo, fazendo overtime, como vocês já sabem, eu tenho alguns planos audaciosos, então preciso trabalhar. E aí na segunda eu faço isso. Então hoje eu tirei para assistir essa série. E aí eu pensei, digo, quer saber? Eu não vou gravar um vídeo de vlogs, mas eu vou gravar um vídeo sobre essa questão, porque eu sei que tem muitas meninas que também passam por esse bloqueio criativo. É normal, é completamente normal a gente ter esse bloqueio criativo e a gente não ter vontade de pensar em nada, de fazer nada. E às vezes a gente se cobra e a gente às vezes até se machuca mentalmente por não estar conseguindo fazer aquilo. E eu digo, cara, eu preciso gravar esse vídeo para entender que é normal, é natural a gente ter esse momento pra gente, a gente entender que a gente também precisa desse momento. Então, só gravei um pedacinho de ontem mesmo da máquina do massageador dos pés. Olha, gente, meu Deus, isso para mim foi a maior aquisição pro investimento para os meus pés, pro tipo de trabalho que eu faço na Amazon. Esse é o maior investimento que eu poderia fazer para os meus pés. Maravilhosa máquina, amo. Ontem eu acho que eu fiquei, quando eu cheguei do trabalho, como vocês viram aí, eu acho que eu fiquei com essa máquina umas 2 horas nos meus pés, enquanto eu tava. Porque normalmente você coloca no chão, né? E aí você coloca seus pezinhos dentro. Mas eu tava tão cansada, eu digo, quer saber? Eu vou pra cama e vou socar meu pé dentro dessa máquina e vou ver o que ela pode fazer com ele na cama mesmo. E foi maravilhoso. Acho que eu fiquei 2 horas com os meus pés ali dentro, enquanto eu editava os vídeos, organizava, programava meus vídeos pro canal e aí foi passando a hora. Saí com meus pés super relaxado. Meus pés não estavam latejando como normalmente ficam no sexto dia de trabalho e dormi maravilhosamente bem, graças a Deus. Mas ficou essa agonia de, meu Deus, eu preciso gravar amanhã, eu não tenho que gravar, eu não consigo pensar em nada, eu não consigo até alguns assuntos que eu já sei que eu tenho que gravar, alguns assuntos que eu já sei que seria interessante gravar,
mas ainda assim você não consegue colocar em prática, sabe? Gente, é impressionante quando o seu processo criativo tá bloqueado. É impressionante. Nem o que você já pensou, você consegue colocar em prática. E é angustiante. Eu sei que tem muita menina que também faz conteúdo pro YouTube e para as outras redes sociais que também tem esse processo criativo bloqueado e a gente se sente muito mal com isso. Então eu resolvi fazer esse vídeo para dizer que não precisa se sentir mal, não precisa você achar que você, nossa, não é tão boa assim, eu não sou tão boa assim, eu preciso ser melhor. Não, você dá o seu melhor. Se você parar, respirar, você vai ver que você dá o seu melhor. E dar o seu melhor é também entender que você precisa de um tempo para você. Teve o seu bloqueio no seu processo criativo, é o momento de você ter o seu tempo. Não se julgue, não se cobre mais do que normalmente já se cobra. Respira fundo, procure fazer algo que não tem nada a ver com a criação de conteúdo, algo que não tenha nada a ver com o seu canal. Procure fazer uma outra coisa, procure não pensar na criação de conteúdo, procure não pensar nisso. E aí você vai ver que o seu processo criativo vai voltar a fluir naturalmente. Então o vídeo de hoje é mais para isso mesmo, para a gente falar aqui uma com a outra sobre isso, que é normal, que você precisa do seu tempo e que esse bloqueio criativo vai passar e que você vai voltar a gravar seus vídeos, você vai voltar a dar o seu melhor, que você é boa sim. Não é porque você tem um momento de processo criativo bloqueado, não é porque você tem um momento que você não consegue gravar, não consegue pensar em nada, não consegue colocar nada em prática, que você não é boa. Você é boa sim. E você é tão boa que você sabe o momento de dar um tempo para você. Tá? Então esse vídeo é para isso, pra gente se entender, para vocês entenderem que assim como você, também tem outras pessoas do outro lado que passam pela mesma coisa, tá? E que tá tudo bem passar por isso, tá tudo bem você ter o seu momento de bloqueio criativo, isso não é o fim do mundo, isso não vai levar o seu canal ao fracasso, não, muito pelo contrário, o seu canal precisa que você seja o mais real possível e o seu real é isso, tá? É você entender suas limitações. Então hoje é esse dia, hoje é o dia que eu entendi da minha limitação, respirei fundo, pensei, ok, não precisa você ficar angustiada assim, Jucimara, tá tudo bem, tá tudo ok, o canal tá em dia, os vídeos estão em dia, vamos parar, vamos respirar, vamos pensar em outra coisa e amanhã é um outro dia, começa uma outra semana e as coisas vão fluir. Então, gravei esse videozinho mesmo só para isso, tá? Então, já vou me desconectar daqui, tá? Vou fazer o que eu acabei de falar nesse vídeo, vou fazer algo que não tem nada a ver com isso aqui, nada a ver com criação de conteúdo, e vou focar aqui em assistir essa série que eu queria, vou descansar com a minha gostosa que vocês já viram, que tá aqui do meu lado, o meu amor, e vou me desconectar desse mundo aqui e vou me conectar comigo e com as coisas que eu gostaria de já ter feito e não estava fazendo por falta de tempo. Vou tirar esse dia para isso. E amanhã é um outro dia, tá bom? Então, se você também tem esse bloqueio criativo, não só na sua vida de criadora de conteúdo, mas na sua vida profissional mesmo, que você acha que você precisa de um tempo para você mesmo, se você se identificou com esse vídeo, com essa questão, se você também se sente angustiada, escreve aqui embaixo. O que é que você faz? Você ainda assim tenta fazer as coisas ali na marra, mesmo sem você tá conseguindo fazer, você se obriga, ou você também respira fundo e dá um tempo e entende que esse momento é para você e só para você. Escreve aqui embaixo, deem um like nesse vídeo, tá? Se inscrevam no canal, compartilhem as notificações que vai ter muito vídeo aqui, ó.
tá vendo vídeo de tudo, de tudo. Gente, isso aqui é vida real, tá? É vida real, é a pessoa descabelada mesmo, de pijama na cama, sem fazer nada. Eu tava me sentindo muito sobrecarregada, sem um dia de descanso, literalmente, porque trabalhando 6 dias na semana, mas o único dia que eu teria de folga é criando conteúdo, então eu estava sem um dia para descansar, nada, 0 de dias de descanso, durante já mais de mês aí. Então, é isso aí. É o dia de descanso hoje, é assim mesmo, tá completamente off. Mas tem de tudo também, tá? Tem comidinhas, fit, não fit, tem conversas, café e conversa sem filtro. Dia de segunda-feira, aquela conversinha de fim de tarde com aquele cafezinho do fim de tarde que a gente ama, tá? Então toda segunda-feira. Tem quarta e sexta vlogs do canal do meu dia a dia aqui no Arizona, nos Estados Unidos. De tudo, como vocês já sabem, perrengues, coisas boas, coisas não tão boas, muito trabalho, também planos para um futuro aí que a gente está construindo. Então, se você quer acompanhar essa minha vida aqui, a vida é real, tá? Não tem vida inventada aqui. Apesar do nome do canal ser A Vida é Mara, realmente, gente, eu escolhi esse nome pro canal porque eu, apesar dos problemas, porque tenho problemas, tá? Como vocês já viram aí em alguns vídeos atrás, eu tenho problemas na minha vida como todo mundo, mas não gosto de pensar que por isso a vida não é boa, a vida não é legal. Não, a vida é maravilhosa, é uma bênção que Deus nos deu. Eu sempre, nas minhas orações, eu peço para Deus, Senhor, obrigada pelas oportunidades abençoadas que o Senhor me dá todos os dias ao amanhecer. Essa frase eu uso sempre nas minhas orações, nas minhas conversas com Deus. Obrigada pelas oportunidades abençoadas que o Senhor me dá todos os dias ao amanhecer, porque cada amanhecer é uma nova oportunidade que Deus nos dá. Então, agarre essas oportunidades e faça o seu melhor e entenda que o seu melhor é também saber que você precisa de um tempo para você, tá bom? Então, no próximo vídeo, acho que a gente vai estar mais dinâmica, mais ativa. Mas hoje não. Esse vídeo é um vídeo off e tá tudo bem assim, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Bye! Vou assistir minha série agora.